Bom dia, irmãos. Convido-vos então a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo número 11. E vamos ler até o versículo 22. Efésios, capítulo 2, iniciando no versículo 11 até o versículo 22. E diz assim o texto: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a leitura, e que, de facto, Deus traga revelação e traga o entendimento que é necessário para estudarmos a palavra esta manhã. Existem dois tipos de condutores no mundo. Dois tipos de condutores. Os que usam GPS e os que não usam GPS. Eu sei que nós, os homens, recusamos-nos de alguma forma. Nós só usamos GPS para saber a que horas chegamos, não é? Não é para saber o caminho, é para saber a que horas chegamos. Mas há muitas pessoas que não usam GPS. Sabem, os irmãos sabem, durante muitos anos joguei futsal. E houve uma altura que joguei num clube que tinha um diretor que era o que nos levava, o que pegava na carrinha e nos levava para os jogos. E ele recusava-se a usar GPS. Quando nós íamos para um jogo de um pavilhão que nunca tínhamos ido, ou alguma coisa, um lugar que não conhecíamos, nós dizíamos: ó Sr. Vítor, se calhar hoje era melhor usar o GPS. E ele: não, nem pensar nisso. Então ele tomava o seu caminho. Muitas vezes nós víamos a placa a dizer que era para ali que nós íamos, e ele dizia: não, há um caminho melhor, eu conheço um atalho que vai chegar lá. Ele recusava-se a usar o GPS. E muitas vezes nós atrasávamos para o jogo. Mas sempre que ele chegava ao destino, chegava ao pavilhão, ele dizia estas palavras repetidamente. Quando nós lá chegávamos, muitas vezes meia hora depois do que era suposto, ele dizia: estão a ver? Nem o GPS dava com isto. Nem o GPS dava com isto. Portanto, ele era uma pessoa que se perdia no caminho, mas perdia-se por convicção. Ele estava convicto de que o caminho era aquele, mas ele perdia-se. Eu acho que todos nós também, que já usámos GPS, também já nos perdemos a usar um GPS. Portanto, se calhar nós temos que refazer a frase, e existem dois tipos de condutores. Aqueles que se perdem a usar o GPS e aqueles que se perdem a não usar o GPS. Portanto, é normal nós perdermos-nos no caminho. Antes do GPS havia uns mapas, não é? Que nós usávamos e tínhamos no carro. Eu lembro do Sr. Fernando ter um mapa na sua carrinha. Eu não sei como é que ele fazia, porque quando nós abrimos aquele mapa, ele devia tapar o vidro todo da carrinha. Não é? Porque o mapa era enorme, o mapa de Portugal ou o mapa da Europa. Para que é que serve tanto o GPS como o mapa? Eles servem para a mesma coisa. É para orientar o condutor, orientar as pessoas, para que eles possam encontrar rotas ou o melhor caminho para chegar ao seu destino. É para isso que serve
tanto um GPS, que é um sistema mais avançado, do que um simples mapa. Ajudar aquele que inicia um caminho a chegar ao seu destino. Esta passagem que lemos, do capítulo 2, ela fala-nos de dois povos. Dois tipos de povos, ou dois povos. Os judeus e os gentios. Sim, Paulo está a colocar mais ênfase e vai colocar mais ênfase nos gentios. Até porque os efésios eram o quê? Nós vimos logo no início, eram gentios, a cidade de Éfeso, ela estava situada na região da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, pensa-se. E os efésios, como a maioria das pessoas dessa região, eram pagãos, eles adoravam vários deuses, eram idólatras, seguiam práticas religiosas completamente contrárias àquilo que era a prática do povo judeu, ou a prática do povo de Israel. Portanto, o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra, o Deus Jeová, o Deus Yahvé, para eles, era apenas só mais um Deus possível de ser adorado. Era isso que eles eram. Mas os judeus não. Os judeus, que ainda que Paulo não refira esta palavra judeus neste texto, Paulo refere-se a eles. Os judeus eram o povo da promessa. Os judeus tinham tudo, eles aguardavam a chegada do Messias. Os judeus aguardavam a chegada do Messias, eles estavam bem conscientes disso. Eles tinham um mapa. Deus tinha-lhes dado todas as ferramentas necessárias para que eles estivessem orientados acerca da expectativa da chegada do Messias. Eles tinham tudo aquilo que era necessário para estarem conscientes de que Jesus viria. Mas mais do que isso, Deus tinha feito deste povo o seu povo. Os judeus eram o povo de Deus. Deus, durante todo o Antigo Testamento, firma várias alianças, como nós sabemos, com o povo de Israel, para que eles fossem o povo conhecido como o povo de Deus. E grande parte das alianças, elas eram uma figura daquilo que era a promessa da chegada do Messias, de Cristo o Salvador. Deus vai revelando a rota da salvação continuamente ao povo de Israel. Ela está definida, ela é apresentada, e eles tinham tudo o que era necessário para o saber. Deus começa por fazer uma aliança com Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, capítulo 17, nós vemos isso. Deus diz que vai fazer dele, prometer que irá fazer dele pai de uma grande nação. Mas isso não ficaria por aí, porque por meio desta nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vemos lá isso. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E darei a ti, à tua descendência, depois de ti a terra em que moras, toda a terra de Canaã por possessão perpétua, e serei o seu Deus. Mas as alianças continuam. E Deus faz uma aliança com Moisés. Com Moisés. Deus estabelece uma aliança com o povo de Israel lá no Monte Sinai. E em que, neste momento, faz deles, do povo de Israel, o povo judeu, o seu povo exclusivo. A aliança com Moisés marca o início da nação de Israel como uma nação escolhida. Agora, dizia o Senhor, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha palavra, sereis a minha propriedade peculiar. Sereis o meu povo exclusivo. É exclusivamente meu. Dentre todos os povos, tu serás meu. Esta foi a aliança feita com Moisés. Mas, como já vimos há pouco tempo, as alianças continuam. Com Davi, Deus promete que a casa de Davi será guardada para sempre. A linhagem de Davi, ela será eterna. Ela será estabelecida para sempre. E o Messias, Jesus, o Salvador, virá dessa linhagem de Davi, do povo de Israel, da nação escolhida por Deus. Nós lembramos deste versículo porque o citámos várias vezes nos últimos meses. Quando Deus diz, eu firmarei o teu trono e o teu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, refere-se a Davi, e o seu trono será firmado para sempre. Mas Deus não só faz, ou se refere à promessa da vinda do Messias, não só com alianças feitas com os patriarcas, com o rei Davi, mas depois surgem os profetas, e os profetas continuam a falar do mesmo. Surge Jeremias, que diz que eu farei contigo uma nova aliança. Uma nova aliança. Jeremias capítulo 31. Uma aliança não mais baseada na lei escrita,
mas firmada no coração. Em Jeremias capítulo 31 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e porei a minha lei dentro deles. E quê? E as escreverei no seu coração. Portanto, não mais uma coisa só escrita, mas implantada, gravada no coração, na mente. E por fim lembramos tão bem do profeta Isaías, que faz uma profecia tão completa e tão preciosa, que tantas vezes lemos acerca do sacrifício do servo de Deus, do Messias rejeitado, ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo isto se referia ao Messias. Tudo isto o povo de Israel tinha nas suas mãos. Tudo estava revelado. No entanto, mesmo sendo o povo especial, o povo peculiar de Deus, mesmo tendo o mapa na mão e todas as ferramentas necessárias para aguardar a chegada do Messias e quando ele chegasse, o adorar, este povo judeu estava perdido, sem Cristo. Mesmo assim, no início do Evangelho de João, nós vemos logo o evangelista a dizer que Cristo, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mesmo assim, com tudo isto, o Senhor Jesus lhes dizia: vós examinais as Escrituras. Vocês conhecem as Escrituras, porque vocês cuidais que nelas está a vida eterna. E eles faziam bem, porque de facto na Escritura estava a vida eterna. São elas, no entanto, que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Jesus dizia que eles criam nas Escrituras, mas eles não criam no Salvador. Eles não criam que estavam perante o Messias aguardado, perante o Senhor Salvador do mundo. E por isso, lá no capítulo 8, versículo 24 de João, Jesus lhes disse: por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis dos vossos pecados. De nada valeu eles serem o povo da promessa, o povo conhecedor de todas as coisas. O povo judeu perdeu-se, desorientou-se, não leu o mapa ou leu mal o mapa e não chegou ao destino. Ora, se o povo judeu, que conhecia as promessas, que de alguma forma aguardava o Messias, quando não crê no Senhor Jesus como sendo o Filho de Deus, o prometido Messias, ele permanece entregue aos seus pecados, às suas iniquidades, permanece, como já vimos, morto nos seus pecados. A pergunta é: e nós, os gentios? Então o que dizer dos gentios? Que não aguardavam nada, que não sabiam nada sobre o Messias, sobre estas promessas, que muito menos eram alimentados por esta esperança da chegada do Messias. O que dizer? Se o povo do mapa estava perdido, o que dizer daqueles que não tinham mapa, que nada sabiam? O que dizer de nós? O que dizer dos Efésios? Sem Cristo, como vimos no último domingo, o ser humano está morto, escravo e morto, escravo e condenado, como vimos no capítulo 2, logo no início. Não é? As três condições. Portanto, seja ele judeu, seja ele gentio, universalmente, de uma forma universal, a universalidade do pecado traz isso sobre todos os povos deste mundo. Ele está morto, ele está escravo e ele está condenado. Mas o que Paulo quer deixar nestes versículos que lemos, bem claro, é que a nossa possibilidade, a nossa probabilidade como gentios de crer no Evangelho, de crer em Cristo e ser salvo por Ele, deixem-me dizer-vos, ainda era mais impossível, se é que isto é possível, do que os judeus. Sendo nós gentios, não era suposto, irmãos, não era suposto que qualquer habitante de Éfeso cresce no Evangelho. Mas também não era suposto que qualquer habitante de Portugal
ou do silveiro cresce no Evangelho. Não era suposto. Não era suposto que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Não era suposto que nós fôssemos alcançados pela graça de Cristo. É isto que Paulo está a escrever, é isto que Paulo nos está a dizer a nós. Sobre esta improbabilidade ou até esta impossibilidade que tínhamos de ser filhos de Deus. Portanto, lembrai-vos. É assim que Paulo começa. Portanto, lembrai-vos. Paulo quer lembrar os Efésios, quer nos lembrar a nós, ou quer nos dar consciência e memória de alguma coisa que nós nunca devemos esquecer. O povo de Deus tem de ser um povo com grande memória, com boa memória, com grande consciência daquilo que ele era, daquilo que ele é e daquilo que ele será. E Paulo quer dar esta consciência, quer relembrar, trazer à memória estas coisas, para que eles estivessem bem conscientes daquilo que eles eram e daquilo que eles são. Paulo começa por dizer que eles precisavam de estar muito certos de que eles estavam completamente separados da glória e da presença de Deus. Sendo gentios, Paulo começa por explicar que eles eram chamados e reconhecidos pelos judeus, sabem como quê? Imundos, impuros, não santos. É isso que Paulo está a dizer. Vocês lembrem-se que, noutro tempo, vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Portanto, este povo judeu, que se auto-intitulava puro e santo por mãos humanas, diz Paulo, ou seja, por confiança em rituais, por confiança em tradições, por confiança em leis cerimoniais, muitas vezes vazias e desprovidas de qualquer espiritualidade. Este povo reconhecia os gentios como imundos, como impuros. Alguém que não era digno. Portanto, havia uma clara divisão, uma clara inimizade entre estes povos. O povo gentio e o povo judeu. Paulo diz naquele tempo, lembrai-vos que naquele tempo, qual tempo? O tempo do início do capítulo 2, o tempo em que eles estavam mortos, estando vós mortos, Ele vos deu vida nos vossos delitos e pecados. Neste tempo, que nós estudámos no último domingo, naquele tempo vós estáveis numa condição. Não só mortos, escravos e condenados, mas além disso, Paulo diz que eles estavam sem Cristo. Lembrai-vos que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem qualquer expectativa, sem qualquer promessa da sua vinda. Não ardia em nós qualquer chama de ansiedade por Cristo, pela sua obra, pela sua salvação ou pelo seu reino. Não havia. O homem natural é assim, irmãos. Nada o inclina para Cristo. Nada arde em si mesmo acerca de quem Cristo é, acerca da salvação em Cristo. Nada inclina o homem mergulhado em pecado para Cristo, para Deus, para o seu Salvador, para o seu Criador até, em primeiro lugar. O homem natural é isto. Está sem Cristo. Mas Paulo diz mais que eles estavam longe das promessas entregues aos patriarcas, entregues a Davi, entregues aos profetas. Eles estavam longe dessas promessas e dessas alianças. Não estávamos debaixo dessa realidade. Isso não era para nós. Não éramos alimentados por esta esperança, como já dissemos. Era altamente improvável. Era impossível que algum dia nós pudéssemos chegar à consciência de quem era Deus, da sua magnificência. Isso para nós era uma miragem. Muito longínqua. Mas além de tudo, estávamos sem esperança. Podem nos tirar tudo na nossa vida. Mas quando nos tiram a esperança é como se nos tirassem a última coisa. Nós podemos passar várias dificuldades na nossa caminhada, na nossa vida. Dificuldades difíceis. Mas em todas elas nós guardamos um bocadinho sempre de esperança. Esperança de que as coisas vão mudar, de que vai ser diferente, de que vou ultrapassar isto. Mas quando nos tiram a esperança, é como se nos tirassem a vida. Não é? Se a esperança se vai... E Paulo diz que nós estávamos sem esperança.
Nem isso nós tínhamos. O homem sem Cristo nem esperança tem. Quanto mais vida. Nem esperança. Como é que vive uma pessoa sem esperança? Não vive. Está morta. Sem esperança. Sem Cristo, sem Deus, sem esperança, sem nada. Éramos nada. Sem Cristo, sem Deus, sem esperança, éramos nada. Esta é a nossa situação. Esta é a situação de qualquer ser humano na sua incredulidade, sem crer em Cristo Jesus. Nós podemos considerar ter tudo neste mundo, podemos achar ter tudo, mas não temos nada, absolutamente nada. Vivemos amarrados à nossa escravidão, à nossa insuficiência, não temos nada. Os gentios aos quais Paulo se refere, eles eram particularmente maus, eles eram idólatras, pagãos, tinham uma vida dissoluta. Mas, irmãos, a condição deles não era diferente de qualquer outro ser humano sem Cristo na sua vida. Ele está longe de Deus, completamente separado de Deus, longe da salvação em Cristo. Mas o versículo 13 nos volta a apresentar um mas. Nós vimos um mas no último domingo e voltamos hoje a ver um mas. Este mas, como vimos, fala-nos de esperança. Se no versículo 4 nós vemos que mas Deus, agora nós vemos mas agora em Cristo Jesus. Mas fala-nos de esperança. E Paulo está a dizer aos Efésios, está-nos a dizer a nós, do que nós precisamos estar conscientes de que, mais uma vez, Deus muda tudo. Mais uma vez, o mas de Deus muda a nossa vida. É a ação e é a graciosa intervenção de Deus na nossa vida que nos faz passar de pecadores perdidos. É a ação e a graciosa intervenção de Deus que vira o tabuleiro ao contrário, que vira tudo do avesso, que muda tudo o que está para trás. Esteja o homem morto, escravizado e condenado, ou seja ele gentio, estranho às alianças da promessa, estranho a Deus, sem Cristo, sem Deus, estranho à sua palavra. É o agir de Deus que transforma um homem perdido num crente arrependido. Se antes estávamos longe, diz a palavra, agora podemos chegar perto. Percebem a amplitude destas palavras? Se antes vocês estavam longe, agora podem chegar perto. O sangue de Cristo, diz Paulo, o sangue de Cristo faz-nos passar de uma situação de separados, de inimigos de Deus, para estarmos reconciliados e em perfeita comunhão com Ele. É pelo sangue de Cristo. É pelo sangue de Cristo que podemos chegar perto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Reparem, irmãos, se no que diz respeito aos judeus, esta aproximação é uma aproximação apenas, entre aspas, uma união espiritual a Cristo. Porque eles tinham as promessas. Eles eram o povo da promessa. Eles não estavam estranhos às alianças da promessa. Este aproximar é o aproximar da crença em Cristo Jesus. É a dimensão em que eles são aproximados por Cristo. Mas relativamente a nós, gentios, nós somos aproximados, nós somos trazidos, somos não só unidos a Deus espiritualmente através de Cristo, pela nossa crença em Cristo, mas nós, pelo sangue de Cristo, somos também trazidos para dentro do povo da promessa. Entendem a diferença? Enquanto que os judeus são apenas, entre aspas, apenas trazidos para a crença em Cristo Jesus, nós, os gentios, somos trazidos para essa crença, mas também somos trazidos pelo sangue para as alianças, para as promessas, para passarmos a fazer parte do povo da promessa. Ou seja, quando nós olhamos para as alianças feitas com Abraão, com Moisés, com o povo de Israel, sabem, elas passam a dizer respeito a nós. Este teatro de passarmos de longe para perto significa que essas promessas são uma figura também da nova e verdadeira aliança que Deus faz hoje com o seu povo, através do sangue de Cristo.
Essas promessas que nós hoje lemos, nós não as lemos só porque são para o povo de Israel e são longe de nós, não nos dizem respeito, não. Pelo sangue de Cristo, estas promessas hoje também nos dizem respeito. Também falam para nós, falam de nós. Porque pelo sangue de Cristo, Jesus une dois povos. Estes dois povos que nós mencionámos ao início, que nada tinham a ver um com o outro. Dos dois, é o que diz o texto, dos dois povos, Deus faz apenas um povo. Ele, Cristo Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos Ele fez um. Ele é a paz que traz esta reconciliação. O mesmo apóstolo escreve à igreja em Colossos, lá no capítulo 3, e diz: não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Do novo quê? Do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. De muitos, de dois, judeus e gentios, o sangue de Cristo, Cristo, a nossa paz, dos dois, Ele faz um. Um só. Um e apenas um só. Durante séculos nós sabemos que os judeus foram exclusivistas. Eles separavam-se, como dissemos ao início, eles consideravam os gentios imundos. E eles queriam deixar bem claro essa separação. Quer fosse na religião, quer fosse na própria indumentária, como as pessoas se vestiam, fosse nas leis, fosse nos atos religiosos. Os gentios não pertenciam, nem podiam pertencer, segundo os judeus, a qualquer ato religioso. Os judeus tinham sempre bem guardado, não uma folha como eu tenho aqui, mas tinham sempre guardado na sua mente coisas para apresentar aos gentios e para lhes dizer: vocês não podem pertencer, vocês não podem estar aqui. Vocês não são circuncidados e a circuncisão é necessária. Vocês comem coisas que nós não podemos comer. Vocês não respeitam festas que nós respeitamos. Vocês não podem sacrificar como nós sacrificamos. Vocês não se purificam, não lavam as mãos. Vocês não têm esse tipo de rituais, porque vocês são imundos. Vocês não podem sequer entrar aqui no templo, porque havia um muro no templo de Jerusalém que impedia o quê? Os gentios de chegar a um lugar onde os judeus estavam. Os judeus apresentavam-lhes isto e diziam: esta lei cerimonial vocês não cumprem, vocês não podem estar aqui. Vocês não podem ter comunhão connosco. Sabem o que é que o texto diz? O texto aqui nos diz que em Cristo isto acontece. Deixa de ter significado. Deus aboliu isto completamente. Não faz sentido. Agora a inimizade tinha acabado. Deus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Destruiu a parede que separava judeus e gentios. Esta inimizade tinha acabado. Eles eram um só povo, um só homem. Pelo sangue de Cristo, eles tinham sido totalmente aproximados. Jesus era o seu Senhor. Um só povo, uma só igreja, um só corpo, uma só cabeça. Senhor, o Cristo. E por Cristo, ambos chegam ao Pai. Esse era o destino. O destino é o Pai. E por Cristo, Paulo está-nos a dizer que por Cristo ambos chegamos ao Pai. E chegamos nas mesmas condições. E chegamos seguindo o mesmo caminho. Porque Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Nós não vamos por caminhos diferentes. Os judeus não vão por um lado, os gentios vão por um atalho. Não. Ambos chegamos ao mesmo destino e seguindo o mesmo caminho. Jesus Cristo. De ambos fez um. Somos um. Somos um. E esta é a última consciência que o texto que Paulo quer trazer aos Efésios e a nós, gentios, ex-gentios, por assim dizer. Nós precisamos estar conscientes de que fomos introduzidos, irmãos.
Fomos trazidos para um organismo composto por estes povos, que é a Igreja. Nós estamos unidos em Cristo, ou a Cristo, através da Igreja. Nós muitas vezes, eu creio que por vezes nós não entendemos a grandeza, a profundidade, o significado da Igreja. Mas esta carta está a ajudar-nos a levar a perceber isso. A Igreja refere-se a todas as pessoas que pertencem ao Senhor, que pelo sangue de Cristo são comprados para pertencer a Deus. A Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é a família de Deus. É o povo de Deus. É o grupo dos eleitos e dos redimidos. É a noiva de Cristo. É a comunhão dos santos. A Igreja é o novo Israel. A Igreja é tudo isto. Ela não é uma organização, uma simples organização, mas é um corpo com vida, é um organismo vivo, santo, separado. Nós somos unidos aqui na Igreja. Judeus e gentios são unidos aqui na Igreja. É na Igreja que se vê esta união. Não é noutro lado qualquer. É na Igreja que se vê judeus e gentios, outrora inimigos, uns povo da promessa, outros estranhos à promessa, são unidos. São um só povo. De ambos fez um. E onde é que se vê essa união? Na Igreja. É aqui. É aqui, na Igreja Universal, na Igreja local, que se vê esta união em Cristo. Assim já, diz o versículo 19, se o mas agora, nos fala de mudança, o assim já não fala-nos das consequências dessa mudança, das implicações para a nossa vida, da mudança que Cristo opera em nós. Todos somos unidos na Igreja. Paulo diz que nós temos uma nova cidadania. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Israel era, como vimos, a nação escolhida por Deus. Vemos isso lá no Monte Sinai. Lemos o versículo em que Deus diz que quer fazer daquele povo o seu povo peculiar, a sua propriedade peculiar, o povo exclusivo. Mas, irmãos, este povo rejeitou. Esta dádiva é dada a outra nação. Hoje, o povo exclusivo de Deus, a propriedade exclusiva de Deus, o povo especial de Deus, separado para as boas obras, como vimos no último domingo, quem é? Respondam por mim. Quem é? A Igreja. O corpo de Cristo. A nação escolhida deixa de ser Israel e passa a ser a sua Igreja. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos concidadãos dos santos. É-nos dada uma nova cidadania, uma nova identidade, uma nova conduta, novos costumes, como vimos na quinta-feira, uma nova vida. Somos concidadãos de uma nova nação para viver de uma forma semelhante à do nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Uma vida sem pecado, separada, para viver segundo a nossa pátria celestial. É-nos dada uma nova cidadania. Mas é-nos dado mais. Nós fomos trazidos para uma nova família. Uma nova família. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O que é que tem uma família? Pai, mãe, irmãos. E tudo o resto que vem por aí. Mas nós sabemos que na família de Deus não há netos, nem sobrinhos, nem tios. Não é? Somos todos irmãos de um pai. Mas somos trazidos para esta nova família. São-nos concedidos irmãos. E somos conduzidos ao nosso Pai. Pessoas com a mesma fé, pessoas com a mesma esperança, passam a estar vinculados. Passam a estar vinculados, não pelo sangue, pelo nosso sangue. Isso é a nossa família carnal.
Mas nesta nova família que nos é dada pelo sangue de Cristo, nós somos vinculados pelo sangue, por um profundo vínculo, por um vínculo muito mais... um vínculo eterno que não temos na nossa família carnal. Somos um em Cristo, somos uma família que se deve amar, uma família de verdade, uma família onde há perdão, onde há graça, onde há amor. Somos parte de uma família, irmãos. Não neguemos isso. Não temos como contornar isso. Nós dizemos que queremos em Cristo. Eu não posso dizer que não quero pertencer a esta família. Porque a minha fé em Cristo, o sacrifício de Jesus por mim, o seu sangue derramado, traz-me para uma nova família. Para esta família, a Igreja. E deixem-me dizer-vos que este vínculo da Igreja é superior ao nosso vínculo terreno. É superior. Porque Ele é eterno. Nós não sabemos que quando estivermos na presença do Senhor, se nos vamos lembrar dos nossos pais, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos. Nós não sabemos isso. Pelo menos não arrisco dizer isso. Mas uma coisa sabemos. Se lá estivermos, estando lá, é porque somos da família de Deus. É porque somos desta família, que tem um vínculo eterno, para o qual nós somos trazidos. Sois da família de Deus. Mas mais, irmãos, nós somos também morada de Deus. Hoje, por meio do seu Espírito, Deus habita na Igreja. Deus habita no coração daqueles que confiam em Cristo. Individualmente, mas também coletivamente, Deus faz-se presente. Nós somos morada de Deus. Diz Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somos morada de Deus. Somos edificados sobre um fundamento sólido. Paulo está a dizer que não há outro fundamento possível que sustente este edifício que é a Igreja, que é esta nação, esta família. Não há outro fundamento senão a verdade da Palavra de Deus. Nós sabemos que para segurar algo que precisa de fundamento, nós não podemos colocar mentira. Não podemos, um construtor não pode roubar nos fundamentos. Porque o que pode acontecer é que aquele edifício, firmado sobre um fundamento falso, vai cair, vai ruir. E este princípio aplica-se à Igreja, a esta nação, a esta família. Paulo está a dizer que o único fundamento possível é a doutrina dos apóstolos. É a palavra de Deus. É a palavra da verdade. É a palavra encarnada. A pedra angular. O único fundamento que nunca ruirá, que nunca rachará e que permanece eternamente. É a palavra de Deus. É Cristo Jesus, o nosso Senhor, a pedra angular. Quando a Igreja está firmada neste fundamento, Paulo diz que acontecerá uma coisa. O que é? Quando a Igreja está firmada neste fundamento, no qual todo o edifício bem ajustado, o que é que acontece? Cresce. Crescimento. Crescimento individual. A nossa fé aumenta. A nossa confiança em Deus aumenta. Mas também aumentamos em número. Crescimento é isto. Há crescimento quantitativo e há crescimento qualitativo. Os dois são importantes e nenhum é mais importante que o outro. A Igreja, o povo de Deus firmado sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a palavra da verdade, sobre a própria palavra, sobre Cristo, a Igreja cresce. Esse é o propósito. E a carta vai falar mais à frente sobre isso, até de uma forma mais detalhada. O povo sem mapa, o povo perdido, o povo desorientado, prova uma transformação radical na sua vida. Só possível pela graça de Deus. Porque Cristo morreu em nosso lugar e derramou o seu sangue naquela cruz. Pela cruz, nós alcançamos a paz. Agora, já não somos mais o povo que estava longe.
Já não somos mais o povo estranho às alianças, às promessas. Já não somos mais estrangeiros e peregrinos, sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem nada. Não. Agora fomos aproximados. Fomos trazidos para perto. Fomos reconciliados. Reconhecidos como o povo de Deus. Reconhecidos como a sua igreja. Para sermos, imagine-se, habitação de Deus. Para sermos habitação de Deus. Percebem o quão longe e o quão perto, o quão longe estávamos e o quão perto nós estamos a tal ponto de Deus fazer morada em nós, irmãos? Percebem a amplitude disto? De Deus agora fazer morada em nós, que estávamos tão longe, tão impossibilitados de sequer ouvir falar de Deus e de conhecer Deus, para agora Deus fazer morada em nós. Deus habita em nós. Termino com a leitura de 2 versículos da primeira carta de Pedro. No capítulo 2, versículos 9 e 10. E estes versículos não se referem a judeus, irmãos. Estes versículos também não se referem a gentios. Estes versículos referem-se ao povo de Deus, à igreja de Deus. Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém.